Ciao a tutti! Eccomi para mais um vídeo do canal, infelizmente não mais diretamente da Sardenha, agora é diretamente de Torino mesmo, o que não é per niente male, como dizem os italianos, afinal voltar para casa, né, é sempre muito bom, viajar é muito maravilhoso, mas ter um lugarzinho para voltar e chamar de casa é muito bom também. E quando esta casa é numa cidade que a gente ama, que a gente é apaixonado, como é o meu caso por Torino, então é ainda melhor. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Como vocês viram aí pelo título, no vídeo de hoje eu vou falar quanto foi que nós pagamos nessa nossa viagem de uma semana pela Sardenha. Pra quem não tá entendendo nada, caiu aí de paraquedas, nós ficamos uma semana na Sardenha de férias, nós fizemos todo o leste da ilha, iniciando lá em cima, na região da Costa Esmeralda, depois nós descemos pro Golfo de Orosei e terminamos ali no sul, na região de Vila Símios, conhecendo várias praias por dia, eram sempre aí no mínimo 2 praias por dia, foi uma viagem maravilhosa, com um casal de amigos nossos queridos que hoje moram em Portugal. E eu prometi que o último vídeo, então, eu traria os nossos custos, os nossos gastos. Eu acho que não é gasto, eu acho que é o nosso investimento nessa viagem. E aí é isso que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, logo depois da vinheta. Então, se você quer saber um pouquinho mais de como foi essa viagem, tem aí vídeos no canal, eu vou deixar aqui em cima nos cards a playlist de todos os vlogs que eu fiz lá. Eu fiz vlogs todos os dias e eu subia eles no YouTube todas as noites. Deu um pouquinho de trabalho, mas o resultado ficou muito legal, eu achei que valeu super a pena. Então eu te deixo o convite para ir lá assistir os vlogs, né? Antes ou depois de assistir aqui quanto foi que nós gastamos. Pra quem me acompanha lá no meu Instagram, se você ainda não me acompanha por lá, eu vou deixar meu arroba aqui embaixo pra você ir lá me acompanhar. Eu coloquei uma pequena pesquisa pedindo quanto vocês achavam que a gente tinha gasto nessa viagem, se mais de 1.000 euros ou menos de 1.000 euros. Então eu vou falar tudo pra vocês agora, detalhadinho, né, preço por preço aí. Eu vou colocar uma tabelinha aqui do lado, não sei de qual dos dois lados, ela vai aparecer aí pra vocês, e a gente vai completando essa tabelinha juntos até no final somar aí quanto foi que nós gastamos nessa viagem. Como eu falei, nós fizemos essa viagem com outro casal, né, então era eu, o Pedro e mais um casal de amigos, e todos os gastos foram divididos em 2, o que em certa parte ajuda aí a gente a economizar um pouquinho, porque enquanto no carro, por exemplo, né, a gente teria gasto aí mais de 350 euros sozinhos, eu e o Pedro, a gente acabou dividindo por 2 casais e ficou apenas 100 e pouquinho. Mas eu vou explicando tudo direitinho ao longo do vídeo, vocês vão entendendo. Então nós partimos rumo à Sardenha no dia 10 de setembro e nós voltamos para casa no dia 17 de setembro. Se a gente não contar aí, né, o dia de ida e de retorno, são 6 dias na praia, isso? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exatamente. São 6 dias de praia. E eu vou começar falando já, então, o preço das passagens. As passagens para mim e pro Pedro, aqui de Torino, né, direto de Torino a Cagliari, daí 1 horinha e 10 de viagem, nós pagamos um total de 95,22. Esse valor inclui já uma bagagem extra. Deixa eu explicar. Com as companhias aéreas de baixo custo, né, que são essas que você paga bem pouquinho, geralmente ela inclui apenas uma bagagem de mão, nas dimensões aí, eu vou colocar na tela as dimensões para vocês, que seria uma mochila, pelo que eu sei não pode nem ser de rodinha, mesmo que esteja aí dentro das dimensões, não pode ter rodinha. Eu já vi alguma coisa do gênero, não tenho 100% certeza, né, mas a gente prefere não arriscar e sempre levar aí uma mochila. E aí, se você quer levar uma segunda bagagem, uma malinha com rodinha e tal, as dimensões são um pouquinho maiores, também vou colocar aqui na tela para vocês quais são as dimensões permitidas, você tem que pagar bagagem extra. E muitas vezes essa bagagem extra custa mais do que o próprio bilhete que você pagou aí, né, para viajar, é bem comum isso. Então, de passagens, eu e o Pedro pagamos 31,11, com 11 centavos, né, de euro, cada um ida e volta, ou seja, saiu aí uma média de 15 euros cada trecho por pessoa. E de bagagem extra nós pagamos 33. A gente pegou bagagem extra para só um de nós, né? Afinal, nós teremos cada um uma mochila mais uma bagagem extra para colocar o que não coube nas mochilas e estaria perfeito. Então a gente pegou essa bagagem só para uma pessoa. Eu paguei 11 euros na ida, essa bagagem extra, porque estava na promoção, e a volta eu acabei pagando 22 euros pela bagagem extra. Então saiu 33 no total. Enquanto que as passagens, como eu falei, saíram 31 e pouquinho.
Então, as bagagens foram mais caras do que a própria passagem. Continuando, eu e o Pedro não temos o costume de comer no aeroporto. Primeiro, porque é muito mais caro, né? E segundo, que a gente sempre chega aí no aeroporto faltando 1 hora, no máximo 1h30 antes do voo. Então, não dá nem muito tempo, sabe? A gente chega já com o check-in feito. E eu já vou deixar aqui uma observação: se você viaja com essas companhias de baixo custo, é muito importante que você faça o check-in. Como eu posso explicar? A Ryanair, por exemplo, ela pede que você faça o check-in até no máximo 2 horas antes do voo. E saiba que se você não fizer esse check-in 2 horas antes do voo, né, mais de 2 horas antes do voo, você vai pagar aí uma multa de 105 euros por pessoa, se eu não estou enganada. É uma multa bem salgadinha. Então lembrem de fazer o check-in. E aí, voltando, a gente sempre chega já com o check-in feito. 1 hora antes do voo, mais ou menos, já vai direto pro portão, que geralmente já tá escrito ali, né? 1 hora antes do voo você já tem o portão que você vai fazer o seu embarque, a gente já vai pra lá e fica esperando e passa super rápido. O problema foi que o nosso voo de ida teve um atraso aí de quase 3 horas, o que fez com que nós ficássemos no aeroporto por 4 horas, 1 hora antes que a gente chegou e mais as 3 horas aí de atraso. E nós acabamos comendo no aeroporto porque a gente começou a ficar com fome. E aí, no aeroporto, né, na ida, nós tivemos um gasto de 18 euros em alimentação. A gente pegou água, a gente pegou Coca-Cola e a gente pegou 2 sanduíches, né, um pra mim e um pro Pedro, e deu aí um total de 18 euros. É bem caro, na minha opinião. Chegando então na Sardenha, em Cagliari, nós fomos direto buscar o carro que nós tínhamos reservado. O carro a gente conseguiu com um preço muito bom. Eu não me lembro agora qual foi a empresa que nós pegamos o carro, mas foi bem legal o serviço deles, eu posso colocar aqui na tela também pra vocês. E o total do carro para esses 7 dias, né, essas 7 diárias, a gente pegou no aeroporto e largou no aeroporto no dia que a gente voltaria pra casa. E o total foi de 356,10 euros. E aqui nós já começamos a divisão por casais, então pra mim e pro Pedro foi um total de 178,05 euros pelo aluguel do carro. Nesse preço já tá incluso aí o seguro total com devolução da franquia. O que acontece? Quando você faz o aluguel de um carro, né, ele já vem aí com o seguro que você é obrigado a pagar, mas esse seguro não inclui a devolução da franquia. Caso você bata, você vai ter que pagar lá a franquia do carro, que geralmente é mais de 1.000 euros. E aí, se você paga uma taxinha extra, você inclui aí um seguro complementar, no qual, caso você tenha algum roubo, algum acidente, alguma coisa, você vai pagar a franquia e depois você vai receber uma devolução dessa franquia. Então, você não vai ter nenhum gasto a mais. E esse seguro complementar desse carro que nós alugamos dessa vez, o preço era 84,98 euros e já está incluso nesse valor que eu passei para vocês de 356,10. E aí, já que eu tô falando de carro, eu já vou passar também o valor da gasolina. Nós abastecemos o carro 2 vezes. Uma delas foi logo ali nos primeiros dias, nos primeiros 3 dias, se eu não me engano, a gente já abasteceu. E a última vez foi antes de chegar no aeroporto para devolver o carro, porque você tem que devolver com o tanque cheio, né? Você pega cheio e você devolve cheio. E aí, na primeira vez que nós abastecemos, deu 41 e alguns centavos, e na segunda vez deu 30 euros e alguns centavos. Eu não lembro quanto foi os centavos, então eu vou passar para vocês esse valor arredondado, que foi de 71 euros de gasolina, que novamente dividido por 2 casais, deu 35,50 euros de gasolina. Nós fizemos aproximadamente 860 quilômetros na ilha, né? 860 quilômetros de viagem durante esses 7 dias e nós gastamos apenas isso de gasolina. É quase nada. Eu sei que no Brasil a gasolina aí tá bem cara, então pensa só quanto é que você gastaria de gasolina para fazer uma viagem assim de 860 quilômetros. Na Sardenha não existe pedágio, pelo menos todos os locais que a gente passou nós não pegamos nenhum pedágio, então tá aí um gasto que nós não tivemos nesta viagem. Em relação à hospedagem, nós ficamos hospedados em 3 Airbnbs. O primeiro foi em Posada, o segundo foi em Santa Maria na Varese e o terceiro foi em Cagliari, e o mais caro de todos foi em Santa Maria na Varese, mas que na minha opinião foi o que teve aí o melhor custo-benefício. Primeiro pela localização dele, que era muito próximo, né, dos
locais do qual a gente saía para fazer os passeios. Então, por exemplo, teve um dia que a gente foi fazer o passeio de barco, que foi no dia do meu aniversário, a gente não precisou nem tirar o carro do estacionamento, ele ficou o dia todo lá no estacionamento em casa, porque a gente foi caminhando até o porto e depois também voltou caminhando para casa, era 5, 10 minutinhos de caminhada. Então ele foi mais caro, porém por outro lado a gente não gastou com estacionamento, não gastou com nada disso, e aí os preços de todos acabaram ficando mais ou menos a mesma coisa. Em Posada nós ficamos por 3 noites, né, 3 diárias aí, e nós gastamos 205 euros no total. Em Santa Maria Navarese nós também ficamos por 3 noites e nós gastamos 270 euros no total. E em Cagliari nós ficamos apenas uma noite, que foi, né, a noite anterior aí a nossa volta para casa. A gente resolveu pegar esse Airbnb em Cagliari pela proximidade com o aeroporto, então pra gente não ter nenhum problema aí, né, de pegar trânsito, nem nada disso e acabar perdendo o voo. E nesse nós acabamos pagando 82 euros a diária. No total de hospedagem, então, nós gastamos 557 euros, que dividido por 2 casais deu 278 euros e 50 centavos. E agora de alimentação. A alimentação eu coloquei em 2 grupos diferentes, um deles é mercado e o outro é alimentação fora. Por quê? Quando a gente resolveu fazer essa viagem, a gente... Esse é o resultado principal. Quando a gente resolveu fazer essa viagem com esse casal de amigos, uma das coisas que a gente combinou é que a gente não queria gastar muito nessa viagem. Então a gente decidiu que faria a maioria das refeições em casa. A gente iria no mercado, compraria tudo e faria refeições em casa. Inclusive refeições para levar para praia, a nossa chamada farofada. Eu até comentei aí, né, nos vídeos em relação à farofada, acho que em 2 vídeos eu falei e mostrei a nossa comida e ficou muito legal, muito bom. Uma das mochilas que a gente levou foi a mochila térmica da Decathlon. Na ida e na volta eu aproveitei para levar todo o meu equipamento, né, computador, GoPro, tripé, tudo mais, os cabos, enfim. E aí lá eu deixava tudo em casa e a gente acabava usando essa mochila para levar as coisas para praia, comida e bebida. A gente comprou também o gelo, aquele, né, o bloco de gelo que a gente usava, enfim, para manter tudo geladinho e tal, e deu super certo. Então já fica aí a dica, caso você tenha essa mochila, é uma boa ideia levar pra praia para aproveitar aí para fazer a farofada, né, que é muito bom, vamos falar a verdade. E aí chegando já, né, ali na Sardenha, a gente já foi direto no mercado fazer uma compra maior e depois ao longo dos dias a gente ia indo ali em mercadinhos menores perto do Airbnb que a gente tava mesmo, para comprar as coisinhas que iam faltando, que a gente via que faltavam, ou que, né, a gente resolvia de última hora que a gente queria cozinhar tal coisa e faltava um ingrediente, a gente ia lá e pegava. Então essa primeira compra nós gastamos 103 euros, né, no total, e nas outras compras, até a água também a gente ia comprando aos pouquinhos, para não ficar carregando muito de um lado para o outro, né? Nessas demais compras aí eram todas pequenininhas, de 5 euros, 10 euros, 20 euros no máximo. E aí juntando todas, eu não vou falar uma por uma, mas juntando todas deu um total de mercado de 183 euros. E dividido por 2 casais ficou em 91 euros e 50 centavos. A segunda parte de alimentação, então, como eu falei, foi essas de almoçar ou jantar fora, né? E aí nós fomos algumas vezes, que eu já vou passar para vocês todos os valores detalhados de cada uma delas e o total depois. E para isso eu vou olhar aqui para minha colinha, porque eu não lembro todas de cabeça. A primeira janta fora nós fizemos ainda em Posada, que foi uma pericena no castelo lá, né? A gente foi visitar, quem assistiu aí os vlogs, vai ver que a gente foi visitar um farol, uma torre lá, e ali na subidinha pra torre tinha um barzinho muito famoso, que o cara do bar até falou que ele era o único bar na Sardenha que só tinha produtos sardos, 100% dos produtos sardos, desde água, bebida, comida, que não tinha nada lá dentro que não fosse sardo. Eu acho que é um pouco história pra boi dormir, mas enfim, a gente se agradou pelo local, se agradou pelo proprietário e acabou fazendo uma pericena lá, que saiu 60 euros pros 4. Então, dividido por 2 aí, né, 30. O que eu achei que foi um bom preço, até porque nós tomamos 2 cervejas artesanais sardas lá, que acabaram saindo um pouquinho caro, era 15 euros cada cerveja, mas depois num total, você dividindo por pessoa, eu achei que ficou super ok. Depois nós tivemos um dia que a gente não preparou nada aí pra levar pra praia, né, pra almoçar, e a gente acabou passando e pegando fatias de pizza. Nessas fatias de pizza nós pagamos 9 euros no total. Chegando em Santa Maria Navarese, nós fomos jantar numa pizzaria e nessa noite nós gastamos 48 euros. No meu aniversário a gente saiu para jantar num restaurante bem legal também em Santa Maria Navarese. O restaurante
restaurante se chama Sa Andrea e ele tem uma vista linda do porto ali, do mar, né, da cidade, e eu aconselho esse restaurante. A comida lá era muito boa, o atendimento também foi bem legal, a gente levou torta para cantar parabéns e tal, e foi super tranquilo, a gente não teve problema nenhum. O único problema desse restaurante é para você prenotar. Eu tentei prenotar e reservar, né? Eu tentei reservar antes por e-mail, por mensagem no Facebook, eu tentava ligar e ninguém atendia, eu não consegui. A gente chegou lá sem reserva, acabamos conseguindo o local, mas dependendo da época do ano que você não vai conseguir mesa, né, para sentar, enfim, e jantar. Então é bom você tentar reservar antes e boa sorte nessa tentativa. Eu não consegui no caso, mas enfim, deu tudo certo. Nessa janta, então, a gente comeu bem, bebeu bem, pediu até espumante e nós gastamos 114 euros no total. E no último dia a gente não tava a fim de cozinhar, a gente queria curtir mesmo a noite, né, tomar aí o último aperol, e a gente resolveu pegar pizza. Então a gente tava na rua, viu ali uma pizzaria que tinha um cheiro muito gostoso e a gente acabou pegando pizza por ali mesmo. E no total nessa pizzaria, incluindo também o gelo que a gente precisava para fazer aí os nossos aperol, a gente gastou 26 euros. Então, de janta fora para os quatro, né, as 4 pessoas, nós tivemos aí um gasto total de 257 euros, que dividindo aí, né, por 2 casais, acabou ficando 128 euros e 50 centavos por casal. Então, como vocês podem ver, comer fora é sempre muito mais caro do que, né, ir no mercado e fazer tudo em casa. Mas eu acho que isso que a gente fez de fazer algumas refeições em casa, mas também ir fazer algumas refeições na rua, como foi no meu aniversário, que foi bem bacana, eu achei que deu super certo, apesar de a gente ter gasto bastante, né, comendo fora, não foi nenhum gasto assim exorbitante, enfim, e deu pra gente provar um pouquinho da pizza ali na Sardenha. No meu aniversário a gente comeu todo mundo pratos com frutos do mar, né, o Pedro e a Flora comeram polvo, eu e o Rodrigo comemos massa com frutos do mar, então foi bem legal. Outro gasto que nós tivemos foi aí com estacionamento. Todos os locais praticamente que a gente foi, a gente teve que pagar estacionamento, exceto o Cala Goloritze, mas é porque lá a gente já paga uma entrada, né, pra ter acesso ali à trilha para chegar até a praia, então acho que nesse valor o estacionamento já tá meio que incluso. Todas as demais praias nós tivemos que pagar estacionamento, e eu não vou ficar falando um por um aqui, até porque eu falei em todos os vlogs quanto a gente pagou, né, de cada estacionamento em cada praia que a gente foi. Eu só vou dizer pra vocês que um estacionamento mais caro que a gente pagou foi no sul da ilha, lá em Vila Símios. Nós fizemos aí a praia de Punta Molentes e Porto Junco, e aí você paga o estacionamento para as 2 praias, que deu um total de 14 euros. Então acabou nem ficando tão caro assim, porque se a gente fosse dividir por 2, daria 7 euros para cada uma das praias, que foi mais ou menos a média aí de estacionamento que a gente pagou também nas demais. E aí no total de estacionamentos nós tivemos um gasto de 45 euros e 50 centavos, que dividido aí por 2 casais ficou em 22 euros e 75 centavos. Continuando, nós fizemos no meu aniversário um passeio de lancha, né, pelo Golfo de Oroçei, conhecendo aí várias praias. Foi um passeio muito legal, foi um dia maravilhoso. E esse passeio, então, a gente conseguiu desconto. Quem assistiu o vídeo aí de Golfo de Oroçei vai ver, né, que a proprietária lá do Airbnb, que nós ficamos em Santa Maria Navarrese, ela tinha convênio com vários locais que davam desconto. Um deles era esse passeio de barco. Até a gente ia fazer aí o aluguel de um gomone, né, pra gente dirigir sozinho um gomone, o que seria muito legal também, mas teria toda aquela preocupação, né, de qual a rota que tem que fazer, tem que ficar dirigindo, onde ia poder parar para mergulhar, porque você não pode parar em todos os lugares, né, ali no mar, enfim, tem lugares que os gomones podem estacionar e tem lugares que não. Então a gente acabou mudando de ideia e pegando esse passeio, o que eu tenho certeza que acabou sendo muito melhor, porque a gente curtiu, aproveitou muito mais, e a gente acabou fazendo também a entrada lá na Grota del Fico, que se nós já estivéssemos com gomone a gente não poderia ter feito. Então, como eu falei lá no vídeo, vale a pena você pensar bem, né, se você quer alugar aí um gomone ou fazer esse passeio. Como esse passeio tinha desconto, a gente não pensou 2 vezes e a gente pegou logo de cara esse passeio, que acabou ficando em 85 euros por casal. Deu com o desconto aí 42 e pouquinho, se eu não me engano, 41 e pouquinho. Não me lembro exatamente, mas eu sei que deu 85 euros por casal. E além disso, nós pagamos também 10 euros por pessoa para entrar lá na gruta. Então, no total, ficou 105 euros por casal,
para fazer esse passeio de barco, incluindo a entrada na Grota del Fico. Outros gastos que nós tivemos, foram só 2 na verdade, um foi a entrada, né, na torre, lá na primeira cidadezinha que a gente ficou em Posada, aquela torre que eu falei, né, que na subida tinha o barzinho lá do cara que só tem produto sardo. Então a gente resolveu subir lá na torre e entrar na torre e conhecer um pouquinho da história, que é muito legal. Não vou, né, explicar tudo aqui agora porque esse vídeo é para falar dos gastos. E a entrada na torre custava 3 euros por pessoa. E outra entrada que nós pagamos, como eu falei anteriormente, foi na Cala Goloritze, que eram 6 euros por pessoa. Você tem que prenotar antes, porque ali tem um máximo de pessoas por dia que podem fazer a trilha, né, e acessar a praia, que são 250. Eu não sei se isso é sempre ou se esse número é agora por causa do Covid, né, um número reduzido. Mas são 250 e a prenotação abre sempre 72 horas antes do dia que você pretende visitar a praia. A praia também tem acesso pelo mar, se eu não me engano, lá no meu blog eu falei que não podia, né, que só podia realmente fazer a trilha, mas não. Dá pra vir por acesso ao mar, porém você só pode chegar ali ou nadando ou com alguma embarcação sem motor. Então os gomones, por exemplo, não podem acessar ali a praia, né? Se você quer ter acesso à praia pelo mar, você tem que abandonar o seu gomone lá, estacionar em alto mar e vir nadando ou com um bote aí remando. Você não pode vir com o motor ligado até ali na praia. E aí então esse total de entradas, né, em locais, nós tivemos aí um gasto de 18 euros por casal. Além disso, eu incluí também aqui, porque eu sei que vocês gostam, né, de tudo bem certinho, bem explicadinho, todos os valores inclusos, não querem que a gente esconda nada, nem tem por que esconder, né? Eu incluí também o preço dos gelatos. É óbvio que nós estando na Itália, a gente vai comer gelato, vai sempre provar o gelato diferente de cada lugar, né? E aí nós comemos gelato 3 vezes, uma em cada cidade. Na primeira cidade o gelato tava ruim, tá? Vou ser bem sincera, ninguém gostou, tava com gosto de nada, gosto de água literalmente. Mas a gente comeu e eu vou colocar aqui o preço pra vocês, que foi 6 euros por casal, 3 euros aí cada um. A Flora e o Rodrigo sempre gastavam um pouquinho menos de gelato, porque eles pegavam sempre com 1 ou 2 sabores. Já eu e o Pedro somos gordos, a gente pegava sempre com 3 sabores, né? E aí a gente pagou 3 euros cada gelato nessa cidade, 3 pra mim, 3 pro Pedro. Depois em Santa Maria Navarrese, a gente foi numa gelateria muito legal, até falei pra vocês lá no vídeo, né, de Santa Maria Navarrese, uma cidade pequenininha e tal. A gente só viu uma gelateria ali perto de onde a gente tava, uma gelateria super pequenininha, mas pelo visto super famosa ali na cidade, porque sempre tinha fila, e que tá há décadas aí na família. E ali a gente pegou 2 gelatos, né, um gelato cada um, eu e o Pedro pegou ainda um segundo gelato, porque ele gostou tanto que ele foi lá e repetiu. E nessa gelateria, então, nós gastamos um total de 9,50 euros. E a última gelateria que nós fomos foi em Cagliari, na última noite também, uma gelateria muito legal, muito gostosa, tinha sabores assim, ó, maravilhosos, e ali nós gastamos 4 euros cada um, eu e o Pedro, então um total de 8 euros. Então no total, em gelatos, eu e o Pedro gastamos aí 23 euros e 50 centavos. E aí eu vou incluir também nessas despesas a lembrancinha. Eu e o Pedro, em todas as cidades que a gente vai, a gente sempre compra uma lembrancinha do local, geralmente coisas pequenininhas assim, mas muito simbólicas, né, que mostrem aí alguma coisa do local. E aí nós compramos então um imã de geladeira, que a gente não vai fazer de imã de geladeira, a gente não usa, mas o imã bem bonitinho, tinha ali a ilha, né, o desenho da ilha com algumas coisas desenhadas assim, características de cada região, e nós pagamos 3 euros nessa lembrancinha. Então, para finalizar logo esse vídeo, que eu não achei que ia ficar tão longo assim, vamos ao total, né? Se alguém quiser somar aí junto comigo, mas eu já fiz a soma anteriormente para não ficar aqui, né, na frente de vocês com uma calculadora somando tudo e perdendo mais 5 minutos de vídeo, e o total de gastos ficou em 997 euros e 52 centavos. Então conseguimos ficar abaixo dos 1.000 euros que nós tínhamos planejado, né? E foi muito sem querer, na verdade, a gente não ficava se preocupando com isso, a gente colocou aí uma meta, mas não que a gente ficasse se preocupando em não passar dos 1.000 euros, não é isso. A gente só queria ver mais ou menos quanto é que a gente ia gastar, e se com 1.000 euros a gente conseguiria fazer essa viagem, e sim, nós conseguimos. Então, quem respondeu lá a perguntinha no meu Instagram, né, a maioria colocou que a gente conseguiu ficar abaixo dos 1.000 euros, então
acertaram. E a minha ideia era justamente mostrar que aqui na Itália, né, na Europa, na verdade, é muito possível você viajar com pouco. Uma realidade que infelizmente não existe no Brasil, né? No Brasil, para você fazer aí uma viagem por ano, não digo nem internacional, dentro do próprio Brasil, é muito caro. Você passa um ano inteiro economizando para conseguir fazer uma viagenzinha aí, né, sem luxo, sem nada, e para perto da sua casa, porque se você mora no sul e você quer fazer uma viagem lá pro Nordeste, por exemplo, a gente sabe, né, que é muito, muito caro. E aqui na Europa, não, aqui é tudo muito mais fácil, tudo muito mais, não digo barato, mas tudo muito mais justo, eu diria, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu já digo que eu pretendo continuar trazendo esse tipo de vídeo, porque a gente pretende continuar viajando, e eu vou sempre trazer pra vocês um vídeo depois da viagem dizendo quanto foi que a gente gastou, se o Covid permitir, né, porque já tivemos aí algumas viagens canceladas. Antes disso, a gente tinha viajado em 2020, em fevereiro de 2020 a gente foi pra Londres, ficou 3 ou 4 dias, e em agosto de 2020 a gente foi pra Puglia, ficou 4 ou 5 dias, porém eu ainda não tinha canal, por isso que não tem vídeo por aqui, né? Mas a partir de agora eu pretendo sempre fazer vlog de viagem, sempre registrar e depois trazer o quanto a gente gastou. Então vamos torcer para que o Covid permita que a gente viaje, porque a gente já teve algumas viagens canceladas. Uma delas foi para Grécia, eu tive essa viagem cancelada ano passado, e a outra foi para Espanha, né? Também tivemos essa viagem cancelada. Mas a partir de agora, se tudo der certo, pretendemos viajar aí no mínimo 2 vezes por ano. Sempre viagens assim pequenininhas, né? De 4 dias, 5 no máximo, mas pretendemos. Vamos ver se vai dar certo. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito e caso o meu conteúdo te agrade. Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!